que a gente possa se desenvolver e possa também aprender alguma coisa. Porque se é através das perguntas que a gente vai conhecendo ou se conhecendo, buscando novas informações e conhecimentos, que vão fazer com que a gente vá se preparando a cada dia para os desafios que vão surgindo, para conseguir conhecer a realidade em que nós vivemos e não ficar simplesmente no imaginário que às vezes a gente cria em torno daquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas que na verdade não vai acontecer porque vários fatores são determinantes na nossa vida e passam por nós, tangenciando a nossa trajetória e fazendo com que às vezes, constantemente, melhor dizendo, às vezes a gente tenha que ficar corrigindo a nossa rota, como se fosse num GPS em que você trilhando um caminho, você traça um objetivo para chegar, mas com determinados obstáculos você acaba tendo que se desviar e buscar uma rota alternativa. Você reprograma a sua rota conforme as dificuldades vão surgindo e conforme a sua própria experiência vai dizendo qual o caminho que é mais interessante você seguir, qual caminho você vai conseguir, talvez, ter um resultado melhor naquele trajeto que você pretende fazer. Ter esperança é necessário em todos os momentos da vida, para que a gente possa cuidar não apenas da gente, mas também cuidar do futuro nosso e do futuro daqueles que convivem conosco, ou que de alguma forma nós influenciamos, porque no convívio com as pessoas, com os nossos irmãos, que é o objetivo de estarmos aqui reunidos na Terra, nós não apenas influenciamos outras pessoas, mas nós também somos influenciados pelas pessoas. E o aprendizado, dada a heterogeneidade de cada um, seja em razão da formação, dos pensamentos, dos ideais que cada um busca, eles vão fazer com que a gente aprenda e consiga escolher caminhos que sejam mais profícuos. Por quê? Justamente porque nós vamos ter pontos de vista diferentes. E cada vez que a gente tem pontos de vista, cada vez que a gente reforça, às vezes, o próprio pensamento nosso, a partir de um pensamento de outra pessoa, que seja igual ao nosso, que nos fortaleça, ou que seja diferente, que nos desperte, para que a gente também consiga enxergar de uma outra forma que talvez seja mais correta do que aquela que a gente via, a gente também aprende. Isso nos aumenta e nos reforça a coragem, a disposição de seguir a vontade. E fortalecer a coragem, essa disposição, é fortalecer a esperança, porque a esperança nada mais é do que você acreditar que pode alcançar aquilo que almeja. É ter coragem, é ter fé, confiança naquilo que se deseja e saber que pode e que vai alcançar aquilo num determinado momento. Buscar se preparar não apenas para viver o bem, mas cuidar das futuras gerações, cuidar daqueles que vêm após nós, porque nós, como herdeiros daqueles que vieram antes de nós temos também a obrigação de deixar alguma coisa, de melhorar aquilo que nós já herdamos e que já melhorou muito em relação às realidades que existiam no passado. Os excessos que as pessoas cometiam, que ainda não foram muitos, ainda não foram extirpados, mas que cada um, vivendo o amor e vivendo a caridade, sobretudo vivendo o Evangelho na sua vida, nós temos condições de, no ambiente que nós estamos, contribuir para a transformação e para a mudança, cada um fazendo a sua parte. Mas acontece que diante das dificuldades, das aflições e sofrimentos, a gente sempre é surpreendido. Nem sempre as coisas vão sair conforme a nossa expectativa. As surpresas, elas sempre surgem justamente porque às vezes nós imaginamos ou a gente idealizou algo que ainda não estava previsto para acontecer da forma como nós achávamos ou queríamos que acontecesse. E diante, às vezes, dessa surpresa, dessas expectativas, a gente, às vezes, se entrega. E, às vezes, deixamos com que a esperança, ela acabe enfraquecendo. O nosso desejo de alcançar determinados objetivos
que seriam salutares e que poderiam fazer a transformação necessária que nós tantos buscamos e que nós tanto precisamos, ela pode deixar para um segundo momento, ou às vezes pode ser que não haja oportunidade novamente de realizar. Por quê? Porque o momento propício era aquele em que eu tinha despertado para aquilo, mas por conta de algo inesperado que aconteceu, eu acabei deixando para trás. Surpresas ou expectativas, elas vão estar constantemente na nossa vida. Toda vez que fazemos um projeto, é lógico que nós temos boas expectativas e queremos que dê certo conforme nós programamos. Mas no andamento de um determinado planejamento, você tem que ter um plano B, uma outra possibilidade e oportunidade de também alterar, como eu disse antes, reprogramar o seu caminho, que também vai dar certo. Mesmo nas nossas escolhas, em que por vezes erramos, tentando acertar, ainda que tenhamos que dar uma volta maior para chegar no nosso objetivo, a gente sempre vai chegar no nosso objetivo. Só que a gente vai precisar de uma coragem maior, e a nossa esperança ela tem que estar fortalecida para que a gente não desista nas primeiras dificuldades. Nós temos que estar fortalecidos para que a gente continue firme no nosso propósito, porque aquele é o nosso objetivo de vida. E às vezes várias pessoas estão vinculadas nele. E quando desistimos, nós acabamos desestimulando também várias pessoas. Combater os males, resignar e suportar, sem murmurar, os males que atingem o homem mais justo, possibilitam deles se preservar e progredir. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a eles. Nessas circunstâncias em que nós vivemos na Terra, um mundo de provas e expiações, todos nós vamos passar por dificuldades. Não tem como você preservar uma pessoa de todo sofrimento, de toda dor. Em determinado momento ela vai passar por alguma dificuldade, por algum sofrimento e por alguma dor, porque aquilo é justamente para que o aprendizado lhe aconteça. E entendo que passar, o que nós temos é que nos preparar para quando essas ocasiões elas chegarem, para que nos encontrem fortalecidos, para que a gente consiga, com base no entendimento e nos conhecimentos que nós buscamos de nós mesmos, do mundo que nos cerca, da doutrina espírita que nos conforta, que nos consola, a gente se fortalecer para conseguir, nesses momentos, se preservar, para a gente conseguir progredir. Senão, nós vamos, mais uma vez, estagnar. A gente não vai conseguir levar à frente aquilo que a gente tem que conduzir. Fica sempre uma consolação, isso aqui está no Livro dos Espíritos, na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. Se faz o que é preciso para obtê-lo. Então, para que tenhamos um futuro melhor, nada vai vir se nós ficarmos parados. Nós temos que agir, nós temos que nos movimentar. Todo o universo é movimento e nós também somos movimentos. E ainda que estejamos parados num determinado momento, o mundo ele acaba ou ele vai continuar em movimento. E se eu quiser ficar em casa, não receber nenhuma informação, simplesmente sentado no sofá, não fazendo nada e nem querendo assistir televisão para não receber nenhuma informação, ou seja, quero me isolar e parar no tempo, eu não vou ter essa condição, porque o tempo vai continuar passando, vai continuar girando. E talvez num momento de conversa com outra pessoa, ela vai comentar com você alguma coisa que você não sabia. E você já vai estar, então, se atualizando em alguma coisa. Se isolar, ou deixar de movimentar e de agir, é você aceitar tudo que lhe vem. E nem tudo que vem para você vai ser conveniente naquilo que você busca. Aquilo que você tem como propósito. E se não tem nenhum propósito, você pode ser considerado como um morto-vivo, porque se nós não temos objetivos, se não temos desafios que nós vamos vencer, a gente acaba, sim, ficando próximo de perder a esperança. Ela fica tão enfraquecida que nós não temos como resistir aos desafios. Acabamos tomando determinadas decisões e adotando determinadas condutas que vão ser mais prejudiciais ainda à nossa realidade. Nós não cumprimos o compromisso a que viemos.
E com certeza viemos para cumprir alguma coisa e fazer alguma coisa em nosso benefício. E, como sabemos do amor e da caridade, fazer alguma coisa em nosso benefício é fazer alguma coisa em benefício do próximo. E toda vez que fazemos alguma coisa em benefício dos nossos irmãos, é nós que nós estamos auxiliando. Em determinados momentos, as dores e as aflições, elas vêm tão fortes e elas nos cobram tanto que o conhecimento da sua realidade, saber o que você deve fazer, como você deve reagir, e principalmente dentro do conforto que a doutrina nos traz, te dá até uma culpa pela paz. E quando você tem conhecimento e você busca realmente, você consegue enfrentar as dificuldades sabendo que vai conseguir vencer e você se acalma, você fica mais tranquilo e você fica pensativo. Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Por que eu estou tão em paz se a vida em volta de mim parece que está totalmente desajustada? E aí você fica até com um sentimento de culpa. Pode ser que eu não esteja dando valor devido ao sofrimento, a tudo aquilo que está me envolvendo. Mas em um determinado momento, é isso que a gente tem que buscar. Alcançar o equilíbrio nos momentos em que o desequilíbrio, que tudo nos conduz para que a gente se perca. Que a gente não consiga equilibrar os nossos sentimentos. Porque senão os nossos pensamentos também vão ficar desequilibrados e distorcidos. E a gente acaba também se perdendo. Ainda que esse sentimento de culpa venha, nós estaremos fortalecidos. A nossa coragem vai estar forte. E num determinado momento, no conhecimento que nós temos e conseguimos alcançar de nós mesmos, nós vamos ver que aquilo não passa de uma paz que vai nos fortalecer para que a gente não sucumba. E a nossa paz, nesses momentos de perturbações, vai fazer com que outras pessoas que também nos observam, para quem nós servimos de exemplo, elas também possam alcançar a sua paz. Compartilhando confiança, fazendo amizades, mobilização. Quando você está em paz e você consegue levar essa paz e esse exemplo às outras pessoas, a vida não fica fácil apenas para você. Fácil, entre aspas, porque nenhum esforço diante de desafios é fácil. É luta, é trabalho, é combate. Mas, ainda assim, você consegue alcançar outras pessoas. Você consegue se aproximar de outras pessoas que vão te ver e que vão ter a oportunidade de ver que você consegue se comportar de uma maneira que talvez elas não conseguiriam. Isso vai ajudá-las também. Força na fragilidade é importante para servir de exemplo, para fazer com que a gente também possa conduzir o nosso caminho e conduzir também as pessoas na direção que a gente precisa, na direção que a gente deve caminhar. O poder da prece. Em todas as circunstâncias, quando a gente acha que não pode fazer nada e que a gente vai sucumbir, que até a paz ela nos traz às vezes desconforto, conforme foi dito, nada melhor do que a prece. É o melhor remédio que nós temos, que vai nos fortalecer e que vai fazer com que a gente consiga ter o ânimo para continuar seguindo em frente. E ao mesmo tempo, através da prece, nós conseguimos levar boas energias, bons pensamentos, boas idealizações a outras pessoas. Aqueles que convivem conosco e que de alguma forma estão passando pelos mesmos sofrimentos que você também está passando. O poder da prece é o de nos auxiliar na medida em que auxiliamos os outros, de pedir auxílio a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos benfeitores, para que nos auxilie, porque em determinado momento parece que as dificuldades elas são tão grandes, que o muro ele é tão alto, que vai ser tão difícil de transpô-lo, que a gente precisa de uma ajudinha, a gente precisa de um auxílio. Parece que as pernas elas vão estar tão fracas que a gente precisa que Jesus ele nos carregue no colo para que a gente consiga alcançar.
Ou seja, precisamos de força para que a coragem ela se fortaleça, para que a esperança ela não perca espaço, para que a gente continue confiando. Porque em todas as circunstâncias nós não estamos sozinhos, ainda que imaginemos que sim. Mas estaremos sempre sendo amparados, mesmo nos momentos de maior desespero. Não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Nesse caso aqui, ele está falando do que a gente colocou aqui. A prece, ela não tem poder por força, por condão, mudar aquilo que está programado pelo que Deus colocou. Mas ela alivia a alma para a qual se ora. Por quê? O próprio livro dos Espíritos, e o Evangelho também ele fala, nos diz que se em determinado momento uma enfermidade ela veio e ela assolou uma determinada pessoa, ela veio e te assolou, e ela é o próprio remédio do qual você precisa, ela pode ser amenizada. Mas talvez não venha o remédio da forma com que você quer. Por quê? Porque ela é o próprio remédio. Em determinado momento, algumas dificuldades, como eu falei, o sofrimento, a dor de alguma enfermidade, ela vai fazer também com que nós possamos nos despertarmos e sairmos para esse embate. Sairmos em defesa de uma pessoa que precisa desse amparo. E a prece, ela é um poderoso instrumento que nós vamos utilizar, dentre outros tantos que a gente pode e deve utilizar, como uma conversa, como um apoio pessoal, como um ouvido para ouvir, como uma palavra bendita, que pode, de alguma forma, auxiliar essas pessoas. A prece, embora ela não tenha esse condão, ainda que a distância não tenha a oportunidade, a possibilidade de aliviar a alma de alguém que precisa. Provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Nos momentos em que, então, nós estamos em sofrimentos grandes, a prece é mais fervorosa. Em determinadas circunstâncias, até, como nos diz a doutrina, nos momentos de muita dor, e principalmente nos momentos de partida para o desencarne, são os momentos que nós estamos mais sujeitos ou mais abertos a receber determinadas orientações, determinadas compreensões e entendimentos. Quando a gente fica a vida inteira relutando em entender e em compreender aquilo que nos traz, aquilo que nos é trazido por Jesus, e às vezes só nesses momentos de dor é que ele vai dar a abertura necessária para conseguir aprender, para conseguir se modificar, para conseguir aceitar algo que durante a vida toda ele não teve ou não deu a oportunidade de aprender. Pode abreviar a sua pena se a pessoa se ajuda. Embora, então, possa não mudar o resultado daquilo que tinha que acontecer, vai atenuar, vai amenizar e vai fazer com que você ou aquele que esteja passando por isso, ele tenha fortalecido esse ânimo, ele tenha fortalecido a confiança e até atenue a pena dele, os transtornos e desafios que ele teria que enfrentar, na medida em que ele não foge, na medida que ele se fortalece e enfrenta. Atrai espíritos melhores que vêm esclarecê-lo e consolá-lo e dar-lhe a esperança. Se nós sabemos que a nossa energia, a nossa vibração, ela vai equiparar aquela com quem nós nos afinizamos. Se tivermos com energias e pensamentos que sejam elevados e que possam nos auxiliar, essa energia e esses pensamentos também vão nos conectar com aqueles que estão naquela mesma vibração. Por isso a necessidade de termos vibrações e de termos pensamentos que sejam elevados, que vão nos auxiliar e que vão, por conseguinte, nos ajudar a aumentar a nossa esperança. Desapontamentos pela fraqueza da fé. Em outras circunstâncias, quando não temos a paz e não conseguimos alcançar a confiança necessária, vem então os desapontamentos. A gente se sente enfraquecido. A gente sente que não tem forças para superar aquilo que a gente deveria estar lutando e brigando contra, mas que a gente não consegue achar um caminho.
achar uma saída. E é justamente aqui em que nós temos que nos apegar. A prece e nos apegar ao auxílio. Porque existe uma tendência que quando o desapontamento vem, a gente se isolar e achar que as pessoas não estão nos auxiliando ou não precisam nos auxiliar. Achar que nós estamos errados e que nós não merecemos a contribuição e a colaboração das outras pessoas. E quando nos isolamos, ficamos cada vez piores. Quando nos isolamos, não permitimos a nós mesmos ter uma visão diferente, ter outros pontos de alternativas que talvez uma outra pessoa possa nos dar. E acabamos nos afundando cada vez mais nos problemas que às vezes nós próprios trazemos ou que às vezes nós próprios aumentamos com base na nossa visão pequena e com base na condição em que às vezes a gente se coloca de vítima. E se colocando na condição de vítima, nós ficamos com dó de nós mesmos e achamos que todo mundo está errado e que todo mundo está contra nós. Sobretudo quando alguém vem dar algum conselho ou tentar nos incentivar a fazer alguma coisa que vem contra aquilo que eu penso. E aí eu acho que eu sou injustiçado. Eu me vitimando, eu acabo me afundando mais e me isolando cada vez mais, podendo chegar aos limites da evasão da vida, porque eu não consigo alcançar nas outras pessoas a solução para os meus problemas, justamente porque eu me isolei. E a fraqueza que eu tenho, a fraqueza da minha fé, ela vai acabar se fortalecendo. Quebrar as próprias regras. Quando eu me isolo, eu começo a criar regras para mim que eu acho que eu tenho que seguir. E essas regras, normalmente, elas não incluem os outros. Ou às vezes eu crio regras demais que acabam isolando as outras pessoas. Crio tantas formas de agir, se eu sou o provedor da minha casa, por exemplo, que as outras pessoas elas ficam todas cercadas e às vezes sufocadas por tudo aquilo que eu quero que elas façam. E eu quero ditar o comportamento das outras pessoas por aquilo que eu acho que é certo. Pode ser que não seja o certo, mas com certeza não será a verdade absoluta. Existem várias outras formas de agir. E aí você começa a criar desarmonia dentro do seu próprio lar, porque já está desarmonizado no seu íntimo, nos seus pensamentos e naquilo que você acha que seriam regras que todos deveriam seguir porque você acha que elas são corretas. Viver é o nosso objetivo, mas viver dentro daquilo que vai nos transformar e nos melhorar. A nossa transformação e melhoria moral, ela depende da vida encarnada que nós estamos aqui, que exige que estejamos em convívio com os outros justamente para aprender. Portanto, se eu me isolo, eu não tenho como aprender. Se eu convivo e se eu, nessa convivência, tenho a oportunidade, eu me dou a oportunidade de aprender coisas novas, me dou a oportunidade de entender o outro, de ser empático, de alguma forma contribuir e participar com o outro, que eu tenha condições de também atender às minhas necessidades, entender que as minhas necessidades não devem sobrepor a do outro, mas elas podem ser somadas para que todos possam ganhar e para que todos possam aprender e coletivamente nós tenhamos a oportunidade de efetivamente viver a realidade em que nós estamos, a realidade presente, aproveitar o que nós estamos tendo de oportunidade hoje, para não deixar a oportunidade passar, é fazer com que nós efetivamente tenhamos a oportunidade de alcançar aquilo que a gente busca, que é a felicidade. Ainda que se diga, e a doutrina ela nos deixa isso muito claro, nós estando num mundo de provas e expiações, a felicidade aqui na Terra ela não é plena, mas é nossa obrigação buscar sermos o mais felizes que nós pudermos ser. Com todas as dificuldades, com todos os desafios que surgirem, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar seguindo em frente e buscar ser o mais feliz que a gente tenha a possibilidade e a capacidade de ser. Aprender a esperar, às vezes, as propostas ou os planejamentos que a gente faz têm dificuldades
de serem desenvolvidas justamente porque a gente não sabe esperar. A gente quer que as coisas aconteçam no tempo da gente. E o tempo de Deus é um tempo diferente. Porque o tempo de Deus, ele é o tempo que ele vai... É o tempo que ele vai girar justamente em torno do aprendizado nosso. E se justamente eu estou brigando e lutando para não aprender aquilo que eu deveria aprender, pode ser que o tempo ele seja mais estendido do que aquilo que eu gostaria. Mas ainda assim é preciso esperar. Por quê? Porque é na espera que você continua na labuta, você continua trabalhando, que você continua buscando. E é nessa busca que você vai aumentando o aprendizado, fortalecendo seus conhecimentos. Conhecimento é luz. E luz é tranquilidade para enfrentar dificuldades e desafios, como várias vezes nós falamos aqui. Se eu tivesse nessa sala no escuro, não sabendo a ordenação das cadeiras e onde ficariam ou ficam as saídas, eu teria dificuldade de sair desse local justamente pela falta de luz. Mas a luz, ela ilumina o meu caminho. Eu sei por onde eu posso passar, e se eu, por acaso, escolher um caminho que ele seja mais dificultoso, ainda assim eu consigo perceber melhor os obstáculos. Eu sei o esforço que eu vou ter que fazer se por acaso eu resolver sair pela porta do fundo, pulando banco por banco. Ou seja, eu vou ter uma dificuldade maior. Mas com conhecimento, eu consigo progredir com mais facilidade. E é isso que a gente tem que buscar. A espera, ela vai permitir que a gente aprenda cada vez mais. E para isso a consciência de si ela vai ser importante. Porque quando eu me conheço, eu sei como eu posso e como eu devo reagir. Eu sei me controlar melhor. Eu sei fazer com que as minhas reações elas possam alcançar patamares melhores, que possam me conduzir com tranquilidade nos locais onde eu tenho que chegar. Aqui eu trago as borboletas como um exemplo de desafios. Borboletas elas vivem pouco. E, aparentemente, pode ser que a gente não veja nada de interessante que elas possam trazer ao mundo. Porque elas, às vezes, passam despercebido dentro da correria que a gente tem no dia a dia. Mas, além de polinizar as plantas, elas vêm para embelezar. Tem muitas pessoas que vêm para fazer ou para cumprir esse papel. E muitas vezes pela correria, pelos nossos desequilíbrios pessoais, a gente deixa de observar e a gente passa a não prestar atenção naquilo que está próximo a nós e naquilo que elas podem fazer. Se achássemos que elas não teriam a sua utilidade, nós estaríamos francamente equivocados nas nossas análises. E se nós não pudermos perceber a transformação e aquilo que de importante é colocado à nossa disposição, não apenas em termos de natureza, porque Deus fez a natureza perfeita para tudo que nos rodeia e tudo tem um propósito de ser, um objetivo para que exista. E dentro da própria natureza humana, o homem foi capaz de construir isso tudo que nós vivenciamos e que a gente aproveitamos, um banco para que a gente possa sentar, e poderia ser, quando não existiam os bancos, o sentar numa pedra, como Jesus tantas vezes fez, poderia ser o sentar no chão, mas ainda assim, para nos trazer conforto, muitas coisas foram inventadas, como eu disse. Somos herdeiros dos esforços que aqueles do passado fizeram para que chegássemos a esse momento e tivéssemos a possibilidade de ter um conforto maior, que não impede, muito pelo contrário, o que nos impede é também continuarmos buscando cada vez mais e produzindo, dando a nossa contribuição. Como eu disse, o mundo, o universo, ele é otimista e harmônico. Tudo está em ordem, na ordem que tem que ser, funcionando conforme Deus escolheu e determinou que funcionasse. E, no nosso funcionamento, o nosso objetivo, dentro desse universo em que nós vivemos aqui na Terra, esse planeta minúsculo, dentro desse universo, é cumprir a nossa jornada, a nossa missão e o nosso papel.
E pelo esquecimento da reencarnação ou da reencarnação, talvez a gente não consiga ter isso claro. Mas se pararmos para fazer as nossas análises e as nossas introspecções, a gente vai entender, a gente vai saber onde estão as nossas imperfeições e onde nós podemos melhorar e onde nós podemos ajudar. Mesmo porque nós temos o modelo ideal que foi Jesus, que não apenas ensinou, mas também exemplificou na maior simplicidade aquilo que nós deveríamos fazer. Reequilibremos-nos, pois o universo continuará o seu curso, a gente indo, acompanhando ou não. Demonstrar amor é ser grato. E talvez aí esteja o grande caminho, para que a gente não fique isolado e para que a gente possa, de alguma forma, interagir e, através da própria prece, a gente demonstra o amor. É importante que a gente possa externá-lo, que a gente possa deixar as pessoas saberem que as amamos. Ao invés de interpretar o amor, viver o amor, aproveitar essa oportunidade e ter ele como experiência. A fé dos antigos cristãos nos é o exemplo dessa força, do que a esperança ela pode fazer quando nós estamos fortalecidos naquilo que a gente busca e naquilo que a gente quer. E aí, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus, esses vão ter a oportunidade, não se revoltar para que possa ver, para que não tenha a sua visão obstruída e consiga entender o que se passa ao redor. Se não tem condição de você despertar o amor, de você conseguir ou ter a paciência necessária para esperar e conseguir aguardar o momento de também fazer pelo outro, contribuir com o outro se você se revolta. Não se revoltar para que possa ver no que seria um fim trágico a felicidade prometida por Jesus aos justos e pobres de espírito, porque nem tudo vai acontecer da forma com que nós planejamos ou que nós queremos. Mas, quando nós temos essa capacidade de não se revoltar, e a esperança que vai permitir que você não se revolte, porque você vai estar confiante de que vai conseguir alcançar o seu objetivo, isso te fortalece. Isso faz com que a gente consiga chegar no ponto em que a gente deseja. A esperança e a fé se interalimentam. Uma depende da outra. Cada vez que nós mantemos a esperança, a nossa fé está fortalecida. Cada vez que a fé está fortalecida, a nossa esperança ela vai continuar. E, continuando ativa, a gente vai ter ou continuar também com coragem para seguir em frente. E ambas elas são sustentadas pelo amor. É o amor que fortalece essa esperança em nós. É o amor a nós e às outras pessoas que fortalece essa fé em nós e faz com que a gente continue seguindo em frente, que a gente continue buscando. O homem consciente da sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Essa consciência da sua inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo, ao contrário, elas nos deixa vinculados ao bem supremo, né? Porque nós continuamos fortalecidos nessa confiança, e essa inferioridade não é achar que você não pode, que você não deve. Em determinado momento, a inferioridade, ou se achar, né, uma pessoa que não tenha ou que seja uma pessoa mais simples, é um caminho que nós devemos seguir. Como eu já trouxe de uma outra vez um amigo que disse o seguinte, caminho espiritual, que ele conseguiu alcançar a felicidade na medida em que ele compreendeu que ele não era nada. E quando ele fala que ele compreendeu que ele não era nada, não é para se diminuir ou para se colocar, porque nós todos somos importantes para todos os outros e para nós mesmos. Mas ele colocou que na medida em que ele se colocava, ou que não se colocava acima dos outros, ele conseguiu alcançar a felicidade, porque ele não precisou ser ou parecer ser aquilo que os outros esperavam que ele fosse. Ele foi ele mesmo, ele foi autêntico. Ele não precisou mais fantasiar para que os outros vissem aquilo que eles gostariam que ele se mostrasse ou mostrasse que era.
Isso é ficar em paz consigo mesmo. É ter um propósito e seguir os seus propósitos, não se deixando influenciar por aqueles que querem te diminuir, na verdade, inferiorizar. Saber que pode superar por meio de esforços sustenta, reanima e dá coragem, porque você sabe que tem força para isso. Por isso que a gente fala que o trabalho dignifica, porque ele permite que você, honestamente e principalmente com o seu esforço, você tenha um retorno. Não existe, para quem trabalha, a necessidade ou o pensamento daquilo que você recebe como uma esmola, porque foi fruto daquilo que você produziu, o seu esforço pessoal. Isso nos traz conforto também. Isso também nos consola. Ainda que tardia, a experiência não ficará perdida, aproveitando-a em nova existência. Se toda a experiência não for aproveitada aqui, nós vamos ter como aproveitá-la em outras circunstâncias. Em várias situações, eu questionei aqui, várias vendas aqui, que fé era aquela daquelas pessoas que enfrentaram os leões nos circos romanos e que iam cantando cânticos de louvor a Deus para enfrentar a morte? Que fé que era aquela? Era uma fé muito mais forte do que a fé que em muitas ocasiões nós temos, que nos desencoraja, que faz com que a gente perca as nossas esperanças e não tenha como seguir em frente. Nessas circunstâncias, é importante a gente entender, e eu, nesses questionamentos que eu fazia, eu buscava entender, será que existem circunstâncias em que nós estamos envolvidos nessa fé? Bom, eu peço desculpas. Faz desculpa, perdão, Carlos. Fazem 2 meses que eu enterrei meu filho. Quando, quando a gente fala em esperança, e essa eu falei para o Carlos, a primeira vez retornando agora às palestras, eu falo sobre isso, é porque essa palestra eu estava preparada para fevereiro, e algum irmão do mundo espiritual falou, para que eu, naquela ocasião, hoje eu sou mais um atrevido, abandonasse esse tema, porque a minha palestra estava vazia. Eu ainda não tinha experiência para falar isso daqui. Hoje, depois de 10 meses, eu acredito que já estava na hora da gente falar. Por quê? Porque a gente compreende que esse amor ele é possível. Aquela fé que eu questionava em relação às pessoas que iam para o circo romano, muita gente consegue vivenciar ela. Talvez nem tanto na busca daquilo que vai fazer em relação a determinadas buscas equivocadas que a gente faz. Ficaria difícil da gente compreender
Mas quando você chega e consegue entender que o amor fortalece a fé, e quando você consegue atingir um amor em que você fala, ou você se coloca, como se fosse você que deveria ir, ou seja, você se sujeita a ir no lugar de outro, esse amor é aquela fé. Naquela ocasião, as pessoas tinham essa fé. Eles conseguiam ir porque tinham a confiança fortalecida em Deus e sabia que estavam amparadas. Por isso, não titubeavam. E a gente consegue alcançar quando alcança justamente essa dor. A dor do amor. Em determinado momento, o amor também dói. Pois ele fortalece-se na fé. Faz com que a gente esteja forte para continuar buscando. Quando Jesus, isso aqui está no Evangelho, pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Não pensaram duas vezes. Nós, em determinados momentos, sobretudo nos momentos de sofrimento, nós alcançamos essa dor. Eu ficava pensando, como é difícil falar em esperança, e como seria muito mais fácil falar se tivesse acontecido aquilo que a esperança me carregava. Se eu tivesse com meu filho aqui e pudesse apresentá-lo como alguém que foi curado. Mas acontece, como eu disse aqui, que nem sempre as coisas acontecem da forma com que a gente quer, porque nós precisamos que aconteça de outra forma. Porque o remédio que precisava era aquele outro remédio, não era esse remédio. E aí, entendendo o amor, a doutrina da reencarnação, ela nos traz justamente isso. A doutrina que matou a morte, ela nos mostra que também, numa outra palavra, não é mais suplício para a gente. A morte não é mais o sofrimento para a gente. A morte, em muitas das circunstâncias, ela é um caminho e ela é a solução. Ela conduz o homem à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. Pela reencarnação, como diz o Evangelho, o sangue resgatou o Espírito. E o Espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. E aí, hoje, eu asseguro que estava e fui preparado para poder falar a respeito de esperança. E esperança é justamente você ter a oportunidade de entender os desígnios de Deus e se fortalecer nisso. Porque da mesma forma que vários enfrentaram os leões, por aquele amor que era grande o suficiente para fazer com que eles não tivessem o medo da morte, hoje o que espera de nós, Deus, e o que Jesus espera de nós, dentro da esperança, é que a gente também consiga enfrentar os nossos desafios. E que os nossos desafios hoje, assim como aquele desafio daqueles que enfrentavam a morte lá atrás, é enfrentar a vida. E nós viemos aqui para enfrentar o mundo. Por mais que pareça que ele está contra nós, esse é o nosso desafio de hoje. A esperança, ela não está em nos contradizermos e nos revoltarmos diante da morte, porque nós já sabemos que a morte não existe. O desafio e o combate e os leões que nós enfrentamos são as dificuldades do dia a dia. E se nós conseguirmos chegar ao final do dia e tivermos vencido todos esses desafios, nós com certeza estaremos envolvidos e fortalecidos pela esperança e conseguiremos
com certeza alcançar todos os nossos objetivos. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Desculpa, gente.